Se liga, rapaziada. Bora começar mais um Portes Podcast, jogando a bola pro alto, dando aquela tirada da areia e começar mais uma resenha aqui. E hoje estamos de casa nova, de arena nova, né? Pra bater aquele fute. Tô com meu parceiro aqui, João. Obrigado, viu, João, pela receptividade. Que isso, Rogerinho. Eu tô feliz demais de estar aqui. Você não tem noção, cara. Queria Sério? tanto participar. Eu assisti e falei, vou marcar uma pelada, vou deixar o Rogerinho ganhar e vou chamar ele pro meu estúdio. Deu certo? Mas será que eu fiz isso? E eu comecei falando difícil, eu sabia que era você. Eu falei, receptividade. É, você falou bonito O mesmo. mais longe que eu tinha falado era recepção, porque eu já aprendi no futebol. É, recepção do futebol. Cara, seja bem-vindo, viu? Obrigado, a casa. A gente tem esse estúdio, chama Hipopótamo de Biquíni. A gente faz várias gravações aqui. E pra mim é uma satisfação enorme receber vocês. Eu adoro futebol, eu adoro você, a galera que você convive. Então, eu tô aqui pra te ajudar no que você precisar. Que bacana, cara. E esse nome aí foi, você fez pensando no seu sócio? É, que ele é meio fortinho, ele usa biquíni. Aí não. É isso E hoje, João, olha que massa, tô com um parceiro aqui, um amigo, né? Ele que é formado em Direito, empreendedor, empresário, o que mais que o homem é? Jogador, hein? Já foi assessor de artista. É mesmo? E hoje é atleta de futevôlei. Meu aluno por um período, que hoje já está superando o mestre, então não precisa mais de professor. Olha só. Ele, o mago das apostas. Pedro, você tem a bola de cristal? Seja bem-vindo, meu irmão. Primeiramente, obrigado, Rogério. Obrigado, João, pelo convite. É um prazer estar aqui. Uma felicidade imensa. Eu que acho que se tem alguém que torce muito pelo sucesso do Rogério, eu estou entre essas pessoas. Sempre fui incentivador para que isso acontecesse, mas não tenho bola de cristal, não. É estudioso mesmo, né, Pedro? É estudo, é análise, mas a gente vai chegar lá. Amém. A gente vai tocar nesse assunto. Que coisa boa. Seja bem-vindo, viu, cara? Obrigado. Valeu, obrigado, Rogério. Valeu, João. Muito obrigado. Demorou a aceitar o convite, viu? É mesmo? Tô brincando, é porque a agenda do homem é complicada. Uma hora ele tá na Ásia, outra hora ele tá em Londres. Ah, eu sigo ele, eu já vi que ele assiste uns jogos aí nos camarotes diferentes. É. Mais ou menos. Você viu tanto de coisa que eu falei que ele já fez, tanto de coisa que ele já faz? Ah. Além dos 5 casamentos que ele já teve, hoje ele tá mais tranquilo. A Letícia vai te pegar. Tô brincando, vamos ver sossegado. Já. Ela vai te pegar. Ô, Pedro, falando aqui, tanta coisa que você já fez, tanta coisa que você faz, como é que é trabalhar no mundo do futebol, cara, pra você? Realmente, eu sou formado em Direito, é minha formação. Eu entrei na faculdade muito cedo, entrei na faculdade com 15 anos, me formei com 20, aí já fiz OAB. Trabalhei na época na advocacia, não era onde eu me encontrava e sempre fui apaixonado, louco por futebol. Desde criança, como a grande maioria dos brasileiros, tive o sonho, a vontade de ser jogador, mas a altura não ajudava. Eu era jogador de vôlei, de basquete? Só que eu queria ser centroavante. Ah, Aí eu ia bater com os zagueiros, os moleques com 12 anos, eu tinha a altura do Raj. Eu com 12. não, mas fica tranquilo que falar de estatura aqui ninguém pode, né, João? Não, aqui aqui tá bem igualitário o esquema. E falando de estatura, a gente tem jogador da nossa estatura que tá vencendo pesado, né? O Michaelzinho, cara, é um fenômeno. Eu acho que ele é menor do que a gente aqui. A gente pode falar que a gente é alto. É verdade. Verdade. Aqui ninguém pode falar de altura. Aqui dá, se brincar, dá os 7 anões. Só que somos já 3. Tá perto. Aí, assim, talvez se eu tivesse ido para outra posição, a lateral, alguma coisa, eu podia ter encaminhado mais. Cheguei até a jogar na divisão de base do Bahia por 7 meses, mas realmente não deu certo. E como eu pulei série quando eu era criança, e aí acabei antecipando meus estudos, quando eu tinha 14 anos eu já tinha que decidir o que é que eu ia fazer de faculdade. Então eu era muito novo. E aí eu deixei o futebol de lado, realmente fui estudar, sempre gostei muito de estudar. E o meu sonho sempre foi trabalhar com algo relacionado com o futebol, já que não deu para ser jogador de futebol. Então o sonho de trabalhar com futebol sempre existiu. Inclusive eu até pensei em fazer especialização
em direito esportivo, para poder trabalhar com futebol. Com gestão de carreira. Na verdade, assim... Os contratos da carreira dos jogadores. Exatamente, auxiliar os jogadores nessa parte jurídica, que eu acredito que eles têm muita dificuldade em relação a isso, acabam deixando tudo na mão dos empresários e muitas vezes os problemas é justamente com os empresários que eles precisam resolver. E o momento de assinatura de um contrato o jogador é a parte mais fraca nos primeiros anos ali, né? Exatamente. Às vezes ele deixa muito dinheiro na mesa ou direitos que ele nem sabia que tinha e que pelo fato de você conhecer os dois lados, você poderia ajudar os caras. Exatamente. E aí, acabei não seguindo pelo ramo do direito, da advocacia, e fui passando por várias etapas da vida que você citou algumas aí. Os 5 casamentos, não. Não. Aí foi parar no mundo das apostas, né, Pedro? Foi, cara. Há mais ou menos 10 anos, eu comecei a fazer apostas de forma recreativa, como eu falo. Tipo assim, desde criança eu já gostava, eu já era competitivo. Então, só para você ter uma noção, eu não vou falar o time que eu torcia, ou torço, sei lá, porque primeiro que ele hoje está muito ruim e segundo que eu no mundo das apostas eu não posso ter um time, eu tenho que pensar de uma forma lógica. Mas só para você entender como eu cheguei nesse time, a ser torcedor do meu time. Meu irmão é 2 anos mais velho do que eu, e aí tinha aquela brincadeirinha de chutar no gol. Cada um ficava de um lado para poder chutar a bola pro outro. E aí ele falava, eu sou o time A. Aí eu, beleza, eu vou ter que ser o time B. Aí, tipo assim, só em criar essa rivalidadezinha do time A e time B, eu comecei a torcer pelo Vitória. Que tá na terceira divisão. De Vitória só tem o nome, ultimamente. E meu irmão Bahia. Então, desse jeito, eu sempre fui muito competitivo. Sempre. Eu jogava videogame apostado com meu primo, apostando roupa de marca. Nossa. Então, tipo assim, já era de criança. Eu cheguei a ganhar o videogame de tanta aposta que a gente fazia. Então, sempre gostei de futebol e sempre gostei de apostar. E aí eu comecei a fazer apostas de forma recreativa, perdendo muito mais do que ganhando, porque o interessante é que o apostador dificilmente fala as perdas. Os apostadores só contam as vitórias. Isso, inclusive, no futebol. Quando a gente joga as peladas, sempre quando a gente entra assim no vestiário, aí tem um cara, não, porque eu bati 3 e tal, e não sei o quê. E não conta as 5 que perdeu, não, mas bateu 3. É o Marlon? Você tá falando do Marlon? Aí, Marlon, olha o homem falando de você aqui, Marlon. Aí é você que tá dizendo. E hoje o jogo? Você bateu quantas, perdeu quantas? Esquece as que perdeu, né? Não. Ê, Pedrão. O jogo com o Léo é diferente. Sei. Não, se bem que você foi tranquilo. Tem uns caras que chegam lá, dá no pescoço do Léo, velho. Cada porrada. É mesmo. Só que o homem tá acostumado, mata no peito e a gente dá umas taquinhas nos caras aí. Pô, o cara joga mesmo, né, bicho? O Léo é fera, cara. Ele põe você na pinta demais, Rogerinho. Eu fico chocado. Dura que eu não sei atacar, né, velho? Não adianta nada. Tá bom. Tem hora que parece que o pescoço vai quebrar. Quem cara, dera. E eu acho que, assim, voltando na sua história, achei massa você falar que você gosta de aposta, você gosta de futebol e entrou direito, sabe? Assim, você aprende muito sobre as coisas, sobre a lógica das coisas para poder apostar melhor. E quando que foi virando um pouquinho dessa chavinha de entender que, tipo, eu poderia ganhar dinheiro com a aposta? Isso aconteceu cedo ou tarde? Rapaz, já que você falou em ganhar dinheiro, eu lembrei de uns caras bons aqui. Posso falar deles? Pode. Senta o bet. Posso falar? Pode, apareceu logo o homem. Vou falar dos nossos parceiros, nossos apoiadores, nossos patrocinadores, nossos irmãos que tá com a gente aqui, que acreditou nesse projeto, que tá acreditando. E eu sou muito grato a eles. Agradecer meu parceiro, Marquinho da Salo, o Giovanni da GT Autopeças, o Inácio da Kenko Japanese Food, o Rubinho, meu grande aluno, Rubinho dos Supermercados Mega. Agradecer também o próprio Pedro Feitosa, que é meu parceiro, meu irmão. Agradecer a Batata Huppers, o Japa. Agradecer GR Group, o Gustavo, nosso parceiro. E é isso. E a cerveja Cabaré, do Giovanni, da Dom Tapro, e nosso irmão Léo, né? Que nos apresentou ele. Obrigado, viu, Léo? Eu te carrego, mas de vez em quando você me dá uma moralzinha. É isso. Pode falar, Pedrão. Pronto. Respondendo a sua pergunta, João.
eu não consigo identificar exatamente o momento. Eu consigo identificar mais ou menos a época. Porque foi quando eu comecei a fazer apostas de valores um pouco mais altas e que isso estava impactando financeiramente na minha vida. E aí eu comecei a pensar assim, ou eu paro com isso aqui, ou eu começo a levar isso aqui de uma forma mais profissional. Porque a brincadeira está começando a ficar cara. Então, aquela brincadeira que o cara começa, vou apostar no time do meu coração, e faz a aposta na emoção, ou então vai porque o amigo falou que é bom e etc. Isso daí é onde muitas vezes você acaba perdendo o controle. E aí eu comecei a estudar, sempre gostei muito de ler, de estudar. Comprei um livro sobre apostas esportivas. Na verdade, é o único livro que eu li até hoje sobre apostas esportivas. No mercado de apostas, não tem muitos títulos em relação Mercado muito novo, né? É muito novo. Imagine isso há 7 anos atrás, que foi quando eu li esse livro. Você foi bandeirante nisso, hein, cara? E o cara que escreveu mais ainda, né? É verdade. E a gente vai estar num evento juntos no final do mês. Olha, cara, com esse mesmo cara. Assim, não exatamente, eu não sei ainda se a gente vai participar do mesmo painel, mas eu vou ser palestrante e ele também. E eu quero procurar ele lá e vou conversar com ele e falar. Contar essa história. Parabéns, cara, que história massa. Aí, assim, eu comecei a ler, então ali eu comecei a ter um pouco de noção de gestão de apostas esportivas. Eu comecei a entender que o mercado ele era muito mais profissional do que eu imaginava, que eu levava as apostas na forma recreativa. Então, foi naquele momento ali, há mais ou menos 6, 7 anos atrás, que eu comecei a virar a chave da parte recreativa das apostas para a parte profissional. Entendi. Show. Rogerinho, acho que tá na hora, né, de entrar naquela da bolinha pro alto, entender um pouquinho da história dele. Bora. Porque a gente já viu que ele entende de futebol, entende de aposta, entende de direito. Eu quero saber da chapa. Esse frio, como é que é a chapa dele? Rapaz, hoje deu pra degustar um pouquinho. Você chegou um pouco atrasado no futebol lá hoje. Mas eu cheguei atrasado, mas deu tempo de ter uma lesão. Cara, que susto que você deu no Léo, hein, velho? Velho, eu tomei um susto. Meu tornozelo estalou do nada. Ele deu um tapa no carro pra trás, assim. Tapa. Gente, o homem tava encostado aqui no carro, conversando com ele. Acho que ele emocionou. Acho que o tornozelo dele emocionou. Não, emociona mesmo. Ali a atmosfera deu abaixa. Deu um estalo na pessoa que tinha arma de fogo lá, que o homem saiu, parece catando mamona. Ai, torci meu tornozelo e traz o gelo. Jogar, não sei se eu sou bom não, mas pra lesionar, rapaz, eu sou fenômeno. Ele falou, agora eu tenho que jogar, tem um jogo 3,5, tinha, né? Não, mas eu joguei. Conseguiu jogar? Joguei, perdi todo, mas eu joguei. Não furar não pode furar não. Pois é, você chegou um pouquinho atrasado, senão você ia ver o desempenho do homem. O homem joga bem, cara. Ele na verdade, era bom de bola. Então, o cara que tem essa noção com o futebol, ele vai aprender o futebol um pouquinho mais rápido. Não que quem não é bom de bola não aprenda o futebol. Só que quem joga já chega um pouquinho na frente, já tem facilidade. Seu irmão é prova, né? Cara, meu irmão não dá pra entender. Ele é muito ruim de bola. Joga certinho. A beleza foi toda pra ele, o talento veio pra mim. Graças a Deus. É verdade. No futebol eu posso falar que é verdade mesmo. Rapaz, e o homem é grosso. Você sabia que ele já me machucou jogando bola, jogando no meu time? Sério? Uma vez... Eu escolhi, ele foi pro outro time. Lógico que eu não ia escolher ele, né? Foi o último a ser escolhido. Não sou bobo. Eu jogando com o meu time, jogando em família, cara. E jogando era na areia, inclusive, coincidentemente, era na areia. Jogando, eu driblei alguém e ele veio e me deu uma jantada. Eu acho que ele errou a bola e me acertou. Não foi maldade, Lógico que não. Meu time falou, bicho, vai machucar o Rogerinho. Na época eu jogava futebol. Vai machucar o Rogério, cara. Seu irmão, bicho, pra quê? Não, foi sem querer, tipo, porque ele é muito forte. Da outra vez, passados uns dias, ou talvez até meses, anos... Fomos jogar um futsal num clube e tal. A gente tava brincando com a família da minha esposa dessa vez. Eu falei, o quê? Eu vou escolher o Rafa. Pelo menos vai machucar o cara do outro time. Ele não vai me machucar, né? É lógico. Rapaz, limpei uma bola pra chutar. Ele veio por trás de mim e tentou chutar a bola que tava comigo. Ele chutou meu tornozelo, que eu ia chutar a bola antes de eu chutar a bola. Eu falei, Rafa, eu não acredito que você fez isso, cara. Ele falou, bicho, a bola tava pra mim fazer o gol. Era a minha chance. Eu falei, bicho, a bola tava comigo. Enfim. O Rafa, desde sempre. A gente é amigo de infância, vizinho de
de porta lá no Dom Felipe, o apelido dele era Butinão, cabeção, na quadra, velho. Qualquer coisa, menos bom de bola. Não, ele era ruim demais. Mas era nerd, cara, desde sempre. Eu lembro que ele ficava desmontando carrinho, Ele é fazendo as inteligente, coisas. Ele é nerdão. Mas A futebol- inteligência foi pra ele e o esforço veio pra mim. não foi? É. Não, mas ele é esforçadinho também, ele é... É, verdade. Não, ele aprendeu futebol, cara. Isso prova o que você tá falando. Isso que eu ia falar Quem aqui me agora. apresentou o futebol foi o Rafael. O Rafael me levou numa aula do Fernandinho lá no Showball. Ó, acho que, sei lá, uns 5 anos atrás. Eu curti pra caramba, mas minha rotina não adaptou. Quando começou a pandemia, eu fidelizei com o Iago, sabe? Nas aulas ali com o Iago e de lá nunca mais parei. Agora é 2020. E saí de mongoloide pra mongoloide alto. Já tá bom. Mas já tá bom demais. Tava velho. bom. Tá doido. Na verdade, tem que melhorar. Tem que melhorar. Tava meio ruim também. Parece que agora piorou. O importante é evoluir, né? É isso aí. Mas o que eu quero falar pra galera de casa, que o futebol é um esporte que se aprende. Né? É. O exemplo, a gente tá brincando aqui do Rafa aqui, mas é um esporte que aprende, cara. E não tem necessidade, muitas vezes, de você ser craque de bola, craque de futebol. Você vai demorar um pouquinho mais, mas vai aprender. Se treinar, se dedicar. Se galera o aprende. Rafael aprendeu, você aprende. Essa é a campanha que eu vou lançar. Não, meus alunos, se você ver alguns, não vou citar nome, Rubens. Não vou falar de você, meu parceiro. Ei, Rubinho, eu te amo, viu, cara? Você é fenômeno, mas já tá jogando bem também, o Rubinho. Tá. Evoluiu bastante também. E você, Pedro, quando é que você começou no futebol? Conta quanto foi essa mudança. Eu tive um primeiro contato com o futevôlei quando eu morava em Pernambuco. Que o Rogério ainda não tocou nesse assunto. Que fora as coisas que eu trabalhei, os lugares que eu morei. Porque eu sou baiano. Aí morei 10 anos em Pernambuco, 7 meses em Natal e agora Goiânia. Nossa. Então, deu uma rodadinha. Passeou, aí, né? Uma gerada, Então, eu tive o primeiro contato em Pernambuco, uns amigos. Tinha uma arena lá que o pessoal jogava vôlei de areia. Porque eu acho que a coisa de 6 anos para trás, acho que não tinha arenas de futevôlei, não. Pelo menos pro lado do Nordeste, muito pouco. A galera jogava vôlei de areia. Vôlei. Aí você quis aproveitar a sua estatura. Logicamente. Aí o pessoal, rapaz, vamos montar uma peladinha de futevôlei e tal. Vamos, aí brinquei, gostei, mas não dei continuidade. Aí vim dar continuidade mesmo no futevôlei em Goiânia, exatamente com o Rogério. Olha O só. Rogério foi a primeira pessoa que eu conheci em Goiânia. É mesmo? É. Que sorte. Primeira pessoa. Ou não. Sorte. Não. Bom demais, cara. Você foi bem apresentado, né? Me apresentaram bem em Goiânia. E foi lá no showball? A historinha de futebol sua aqui ou nada? Foi showball. Foi. showball. Eu que comecei depois, cara, tem tanta história do showball que eu ouço, né? Assim, eu vim em 2020 e aí eu conheci o Igor, conheci o Iago, fui conhecendo a galera. Todo mundo já jogou no showball, todo mundo já passou por ali. Ali foi o lugar pioneiro, né? Foi uma das primeiras arenas abertas. A primeira arena que foi aberta aqui em Goiânia. Sério? Aberta ao público mesmo. Porque tinha uma quadra do Paulo Nunes, que o pessoal jogava lá, que era a primeira arena que teve, só que ela era uma arena fechada. Tanto fisicamente, porque a galera não via que lá tinha futevôlei, e também Ali o no Jardim futevôlei. América ali. Exatamente, a quadra do Paulo Nunes lá. Aham. E o futevôlei é um esporte fechado, né? Então poucas pessoas jogavam. Você chegava lá, que dia que você vai ter oportunidade de jogar? Nunca. Os caras já jogavam num nível ali e muitas vezes não dava oportunidade pra galera jogar. E eu passei por ali, tinha um amigo meu que trabalhava lá, que ele era roupeiro meu na época do Atlético, e eu perguntei pra ele, essa quadra aí, quem joga futebol aqui? Aí ele falou do Chá, Santiago, que foi meu primeiro professor, fiz aula com ele 2 meses, 3 meses, e comecei a jogar. E já comecei a jogar num torneio Série C, Olha. pauleira. E aí fui jogando, gostei, como todo mundo. E aí eu resolvi fazer a quadra com o Igor, nós fizemos a quadra lá do showball. Uhum. E foi a primeira arena que a galera acreditou. Eu e o Igor jogar com muita gente, dar aula, desenvolver. E o pessoal de fora passava e via a galera jogando lá. E começou a jogar com a gente. Então foi a primeira. Nós ficamos aí, eu acho que uns 2 anos praticamente sozinhos. Uhum. Desbravando. E você lembra quem que vendia salgadinho pra você lá na lanchonete? Mentira, rapaz. Lembrei agora. Olha que loucura da vida. Eu tava tentando lembrar. Mas mentira, cara. Quem era? E eu? O João, cara. Sério? Eu e a minha mãe, a gente tinha uma fábrica de salgado lá no Urias.
Ralação, ô fase, viu, velho? Nossa senhora. Caraca, João, E minha aí- cabeça tanto que é ruim, cara. E aí eu lembrei disso aqui agora. Faz tempo eu lembrava, né? Um dia eu conversando com o Rafa. E olha que loucura, eu conheci o Rogerinho dessa fase, ele comprava salgadinho de mim. E o Rafa era amigo meu de infância. Eu nunca uni vocês dois. Olha só. Eu nunca soube que vocês eram irmãos. Aí um dia eu vi uma foto, falei, caraca, os dois são irmãos e seu pai é amigo da minha família e tal. Eu fui unir e agora, foi 2012, 11 isso aí, não foi? Uhum. Que essa fase do showball? Foi 2012, nós começamos a montar, 2013 acho que nós inauguramos. Olha só. Então, eu poderia ter sido apresentado no futebol se eu não Antes, né? tivesse entregando salgado naquela correria. Mas fase boa, né? Foi aprendizado. Caraca, velho. Isso foi que ano que você começou lá? Não, em Pernambuco? Não, aqui com o Rogerinho. Aqui foi 2019. Na Foi verdade, quando eu cheguei em o Goiânia. Pedro chegou em Goiânia através de um amigo nosso, que é um amigo do Léo. O Léo me apresentou esse cara. Aí eu trouxe a empresa desse amigo nosso para Goiânia, como patrocinador do Goiás, patrocinador master. E o Pedro, na época, trabalhava com ele, de parceiro na empresa dele. E aí esse amigo nosso falou, pô, tô mandando fechou a parceria lá no Goiás, tô mandando um amigo meu para cuidar aí e cuida dele. Eu falei, beleza. Olha só. Aí no primeiro dia que eu fui conhecer o Pedro, foi no show do Wesley Safadão, né? Foi. Falei, Pedro, aí o Pedro arrumou duas cortesias pra gente lá, foi eu e minha esposa. A gente curtiu o show lá, conheci ele. E aí começamos a fazer amizade, jogar futebol. O futebol une muitas pessoas, cara. Muito. O esporte em si, né? É. O esporte é muito agregador. É. Eu já vi que ele tinha talento. Com a cabeça. Pingo bem. E aí foi desenvolvendo amizade, conhecendo a galera daqui de Goiânia. Hoje tá aí. Mandando em Goiânia esse homem. Que massa. Eu já ouvi muito falar de você, né? Eu já tava conversando aqui nos bastidores da galera da CFPE. Chegava lá, o Chiquinho, o Hugo, Ai, e que falando. massa. Cara, é o máximo. Eles sempre falaram muito de você. Eu tô feliz de estar aqui conhecendo e apresentando junto com o E o Rogerinho. Pedro é famoso, moço. O Pedro uma vez me levou pra um jogo lá em Brasília, jogo do Flamengo, Libertadores. Pedro, o Rogerinho tá fazendo, vamos pra Brasília Eu amanhã. sabia que ele ia assistir o contar jogo essa história. assistir o jogo do Flamengo. Falei, bora, moço. Falei, bora, na hora, né? Aí fomos. Aí estamos lá no intervalo do jogo, vamos sair pra comprar uma cerveja, uma cabaré, né? Aham. Aí, tô passando, de máscara, gente, de máscara. Tô passando assim, aí o cara, Pedro Feitosa, para aí, para. Gente, é o Pedro Feitosa. Eu pensei que o cara ia me reconhecer, né, velho? O professor do Léo. Não, pelo meu andar é diferente, né, velho? Uma Não, diferente. isso é diferente. Você tem a passada. Aí o cara pediu pra tirar foto com o Pedro. É o Pedro, gente. Ele chamou os amigos, aí começaram a tirar foto. Eu peguei o celular, comecei a dizer, quer, irmão, que eu tire a foto? Pensei, tô no camarim do Léo agora. O cara de máscara te reconheceu, cara. Como? Em Brasília, velho. Não, eu segui o Pedro no Instagram, cara, mas umas 20 pessoas diferentes me seguindo. Você, além de famoso, você é engajado na rede social. Eu dei uma olhadinha e eu fiquei chocado com os números. Mas esse tem um ponto negativo. É Desses mesmo? seguidos. É. Por quê? O que acontece? Graças a Deus, como o projeto está andando bem, do curso, das coisas, tem algumas pessoas que utilizam de forma maliciosa. Então, provavelmente, alguns que te seguiram ali São bots e tal. é para oferecer um repasse do meu produto. Como se fosse uma pirataria do meu produto. Cara, isso é bom e é ruim, né? Uma validação que você tá indo É bem. uma validação, porque tá dando resultado. Se estão copiando, tá dando resultado. É. Mas tem essa questão negativa, mas que a gente já tá aí com o setor jurídico acionando. Já tô com 14 ações na justiça. Caramba. Só contra esses replicadores, É. que eles chamam grupos de repasse. Ofereceram pro Alexandre, pô. O Alexandre. O Alexandre Isso. da banca. Isso. Ah, Mandar um abraço, Foi do Alexandre. Brasil. O Alexandre hoje não pôde estar aqui com a é. gente. Ele veio aqui mais cedo. Teve aqui. Conversou. É. Show. E isso acontece pra caramba no mercado de infoprodução, né? Muito, muito, muito. A galera, por exemplo, tem site só para revender o curso dos outros. É. Tipo, tem um site que eu já vi que tem 3 mil cursos revendendo. E Revende tipo 3 assim, mil 1/10 do valor que você Tipo, venderia. Né? absurdamente baixo. Pessoal, fórmula de lançamento, Érico Rocha, que Eu tem já vi. um ticket médio alto, custo deles R$7.000, alguma coisa assim. O pessoal vende por R$50 no Mercado Livre. Caraca.
É tipo assim, absurdo mesmo. Aí só, assim, o ideal é que tivesse uma legislação um pouco mais rígida nessa parte de crimes digitais. Como os crimes digitais eles são algo mais recente, a legislação ainda não se adaptou a esse tipo de crime. Então, fica utilizando outros tipos de crimes, como estelionato, tipo crimes que é do mundo material, para poder tentar coibir, mas é muito difícil. Não dá para adaptar a vida real ao digital, né? Então, isso é para tudo. No mundo do direito, não sei assim, qual o conhecimento de vocês, mas, por exemplo, o nosso Código Civil era de 1900 e, se eu não me engano, era 12 ou era 16. Não tenho recordação agora, porque já faz muito tempo que eu me afastei do direito. Não tinha nem nascido, né, velho? Ele veio ser reformado em 2002. Olha só. Então, só do nosso Código Civil a gente já tem um atraso de 20 anos. E ele foi reformado. O Código Penal, se eu não me engano, é 1940. E aí é só reforma, tipo assim, é só alteração de lei, uma atrás da outra. Ó, acabando entrando no mundo do jurídico, do direito. Mas, como você falou, o tempo que você passou vendendo salgados lá e tal, e não dava para jogar o futevôlei. Mas depois que você consegue alcançar algumas coisas, que você, depois de tanta ralação, as coisas começam a acontecer na sua vida, você entende que tudo que passou antes serviu para poder formar o que você é hoje. Porque o fato de eu ter estudado direito, o fato de eu ter trabalhado no show business, o fato de eu ter tido outros tipos de atividades, me deu uma bagagem que isso hoje me ajuda no meu negócio. No meu negócio como um todo. Então, tipo, hoje eu tenho noções jurídicas sobre determinados assuntos, eu tenho noções administrativas. O mundo do show business me fez ter muito contato. Tipo, o dia que eu conheci o Rogério no show do Safadão, eu tinha uma relação muito grande com o pessoal do Wesley Safadão, ele, etc, tudo. Aí a gente já se comunicou, já peguei os ingressos, passei por Rogério, e aquilo ali vai gerando mais conexões, né? Vai gerando conexões. Então, eu digo assim, tudo na nossa vida tem um motivo, tem um porquê, e lá na frente faz sentido. Na hora você não consegue entender muito o sentido, mas lá na frente faz. O Pedro trabalhava com o Gabriel Diniz. Trabalhou muito tempo com o Gabriel, né, Pedro? 9 anos com o Gabriel Diniz. Cara. Eu ia até tocar nesse assunto aqui. Teve uma vez que a gente estava lá em São Paulo, e a gente estava no quarto, aí o Pedro começou a colocar alguns áudios dele, começou, se emocionou, chorou. Verdade. Quase que eu chorei junto também. Cara, mas é emocionante mesmo, né, cara? Você conviver com um cara aquele tempo todo ali e aconteceu o que aconteceu com ele daquela forma. Quando aconteceu, você estava trabalhando com ele, Pedro? Eu trabalhava com ele, só que eu já estava muito ligado no mundo das apostas. Então, eu já estava dividindo o meu tempo. Isso foi em 2019, né? 19, vai fazer 3 anos semana que vem. 2019, eu já estava trabalhando apostas e Gabriel Diniz. Só que eu já não estava mais viajando tanto com ele. Antes, eu era assessor pessoal dele, resolvia tudo. Aí eu... Até a calça que eu vestia era o Pedro que resolvia. Não. As calças dele eram diferentes, ele usava umas roupas diferentes, mas não era eu, não. Ele mandava, o Gabriel passava pra ele experimentava. Eu vi no áudio, cara. Ele falou, blog, tô te mandando uma calça aí, você vai experimentar. Vê se ela fica aí apertadinha. Eu falei, Pedro, é aquela calça, irmão? Aí, assim, eu já não tava dando conta do ritmo dele. Aí eu falei com ele, Gabriel, encontra outra pessoa, infelizmente não vai dar para eu continuar e tal. Aí ele encontrou uma outra pessoa, o cara é meu amigaço demais, Coica, tá lá em Salvador. E aí eu comecei a focar mais no mundo das apostas. Só que nessa época ele não deixou eu sair dele. Eu saí da assessoria pessoal dele e ele me colocou para poder fazer a parte de patrocínios, de captação. Porque eu tinha muito network, eu já tinha muito contato naquela época. Eu sempre fui uma pessoa assim de comunicação fácil com as pessoas e tal, de fazer mesmo amizade. Então, eu acabei fazendo muitos contatos e comecei a trazer patrocínios para ele e tal. E ele falou, pô, irmão, então vamos trabalhar com isso aqui, pelo menos a gente tá junto. E aí eu continuei com ele nessa área, só que eu já não viajava tanto quanto antes. Antes eu viajava todos os shows, todos os lugares que ele estava.
Tipo, tive a oportunidade de conhecer vários estúdios, Globo, SBT, programas, etc. E tudo aquilo ali também, para mim, foi agregando para a minha vida como um todo. Tal. Pô, você vê tudo que acontece na TV, você poder estar ali, você participar dos bastidores, etc. Então, era tudo muito interessante. E aí, aconteceu algo que é bem, assim, interessante mesmo a gente falar. Nunca falei isso em forma de vídeo e tal, só falei com alguns poucos amigos que a gente conversava. No dia 26 de maio, no domingo, eu estava no hotel, tinha ido para um jogo do Corinthians. E aí, quando eu estava conversando com um amigo meu e a gente falando, e eu dizendo que a partir da segunda eu não ia mais trabalhar com o Gabriel, nem com a parte dos patrocínios, que eu não estava dando mais conta de viajar com ele, que eu achava que ele merecia alguém mais dedicado para poder fazer as coisas para ele. E ele estava no maior momento da vida dele como artista, que foi quando ele estourou a música Jennifer. Então, ele estava no auge do auge dele. Ele mandou áudios. Pô, irmão, consegui o que eu sempre busquei. Pô, eu queria que as pessoas me conhecessem nacionalmente, conhecessem a minha música, etc. Tal. E aí, eu falei, pô, na segunda eu converso com o Gabriel, que eu vou me desligar completamente e vou me dedicar totalmente às apostas. E aí, na segunda, ele morreu. E assim, ele pegou o voo de manhã e na hora que deu a notícia, eu estava voando. Eu estava num voo de São Paulo para Recife, 3 horas de voo. E todo mundo tentando falar comigo, sabia que eu sempre andava muito com ele e as pessoas desesperadas achando que podia estar junto. Se na época você trabalhasse com ele, você poderia talvez, né? Se eu tivesse você viajava mais muito junto, com ele, né? Andava com ele como assessor. Assim, foi algo estranho, porque ninguém estava com ele. Nem eu, nem o empresário dele, Daniel, nem Cuica, que é o assessor que realmente estava com ele a todo momento. Não tinha ninguém com ele. Se isso aconteceu em 10 anos de carreira dele 5 vezes, foi muito. Muito difícil isso. Viajar sozinho, né? Muito difícil. Você sabe, tipo, os caras têm viaja sozinho? Os caras têm sempre alguém. Os caras não viajam, sempre tem alguém. Até mesmo para fazer companhia. Já teve vezes dele chamar um músico para poder viajar com ele, porque ele ia seguir viagem sozinho. Só para não viajar sozinho. Caraca. Então, realmente, assim, é algo estranho. Na hora você fica muito chocado, tudo. E teve o tempo de luto, de não conseguir escutar, de não conseguir falar sobre e tal. E aí, eu acho que justamente a questão do luto ela é importante, porque quando você vive o luto de uma pessoa que deixou aqui a gente, você depois consegue falar sobre isso e lembrar dos bons momentos. Hoje em dia, sempre que eu falo dele, eu só lembro das coisas boas, eu só lembro de quanto ele era intenso, de viver, de alegre, de tudo. Então... a carreira dele, eu acompanhei pouco, mas, tipo, ele foi meteórico, né, cara? Ele foi assim, apareceu e do nada ele tava subindo num auge, que se hoje ele tivesse aí, com certeza ele estaria muito, muito, muito grande. E assim, ainda bem que você não conversou com ele sobre o seu desligamento, né? Porque não gerou nenhum tipo de atrito e você recebeu esses áudios de felicidade, que são boas lembranças, né? Verdade. Boa colocação. E, cara, eu quero falar do futevôlei, Rogerinho. Esse bichinho me picou, sabe? Assim, eu penso nisso o tempo inteiro, eu vou lá, eu quero jogar todo dia, você sabe que eu jogo, né? Eu vou lá, tento, né? Não jogo não, eu tento. Preciso de um cavalinho todos os dias. E eu queria ouvir mais do Pedro sobre futevôlei. Você que é o professor dele... O Pedro, inclusive ele tocou no assunto de patrocínio, o Pedro, a gente já até entrou como patrocinador aí, apoiando o futevôlei. O Pedro é empreendedor. Eu queria até saber, Pedro, assim... Você acha... Nós entramos lá no TAF, né? Exatamente. A gente trouxe a empresa aqui, na época o Pedro trabalhava com ela e colocou... eu acho que... nós colocamos no TAF. Foi em quantos TAF? Uns 8, né? Foi. Por aí eu... Assim que começou a pandemia, aí as transmissões começou a... Foi quando bombou, né? As transmissões bombou na pandemia. Aí eu procurei o Águia, apresentei o Anderson Águia pro Pedro, a gente desenrolou ali, deu certo, colocou a marca. Começou no evento daqui de Goiânia. Começou aqui no evento que era no Orla, do nosso parceiro, Léo Maia. Viu, Léo? Um abraço pra você, parceiro. Faz tempo que a gente não joga aquele futevôlei. Mas, enfim, você acha, Pedro, que
o futevôlei dá resultado para os patrocinadores, dá aquele resultado direto, é um público específico? O que você acha? Você acha que vai dar resultado mais para frente? Sua experiência com relação a patrocínio, sei que tem muita experiência com relação a isso, até porque o Pedro, só colocando mais um adendo, o Pedro sempre trabalhou com essa área de patrocínio com clubes de futebol, coisa grande. A gente trouxe a empresa aqui para o Goiás como patrocinador master, Manga do Corinthians, né? A empresa na Manga do Corinthians, Coritiba, Exato. patrocinador do Wesley Safadão. Short do Vila. Aí fui eu mesmo. A empresa chegou a patrocinar Ronaldinho, então ele tem bastante experiência com patrocínio, então ele pode falar o que significa o futevôlei para os patrocinadores hoje, né, Pedro? Legal. Assim, falando do lado empreendedor mesmo, né? Da minha visão sobre o futevôlei. Eu vejo que o futevôlei, ele é um esporte em ascensão. Ele vem em ascensão aí nesses últimos 3 anos de uma forma que você não vê nenhum outro esporte no mundo crescendo igual o futevôlei. Todo lugar que você vê tem uma quadra. Todo lugar que você vê tem gente jogando, gente falando. E agora também apareceu a modalidade do beach tênis, que vem mais família, mulher e tal. Então, só que à medida que vai crescendo o beach tênis, também vai crescendo o futevôlei, porque são esportes de areia e utilizam a mesma estrutura. Então, pensando o futevôlei como esporte, ele está muito em ascensão, mas acredito que poderia ser muito melhor do que é. Mas por problemas burocráticos, problemas políticos, de federação, etc., que eu nem entendo tanto. Eu vi que o Rogério tocou nesse assunto junto com o Yutinho e Franklin. Eu assisti e realmente é uma insatisfação do próprio atleta com a instituição que deveria representar eles. Então, eu acho que o futevôlei perde muito nessa briga ali, nessa briguinha política interna do esporte. Você vê aí alguns esportes se tornando esportes olímpicos e você não vê o futevôlei, sendo que o futevôlei tem muito mais praticantes pelo Brasil. Então, pelo Brasil não, pelo mundo. Os caras estão saindo daqui jogando um campeonato na França, Israel. Então, tipo assim, tá absurdo o crescimento do futevôlei. Então, eu acredito que poderia ser melhor. Falando sobre retorno de patrocínio, eu acho que quando a gente fala de patrocínio, a gente pensa num termo chamado ROI, que é o retorno Retorno on investment, né? Acho que mais investment. Aí, o garoto Vocês começam a falar de termo aí, não, que eu vou ficar só assistindo aqui. Tô brincando, pode falar aí que eu vou aprender com vocês. Qual é o pensamento do empreendedor quando ele quer fazer um aporte de um patrocínio em algum tipo de evento ou qualquer outra coisa que seja? Ele pensa, vou colocar 10 mil reais nisso aqui. Quanto isso daqui vai me trazer de retorno? Então, esse é o pensamento imediato do ROI. Então, você coloca 10 para voltar pelo menos os mesmos 10 e fazer a mídia, ou voltar 20, voltar 30. Então, esse seria o pensamento imediato. E falando sobre o futevôlei em relação a isso, o valor para patrocinar eventos de futevôlei ainda é muito baixo quando você vai comparar com outros esportes, com outras modalidades. Pela baixa escala, né, do esporte. Ele não é... É porque o esporte ele ainda não está, ao meu ver, profissional como deveria ser. Então, mais ou menos isso. Então, só para fazer um comparativo, aparecer no LED do futevôlei é X. Não vou falar valores para... resguardar os donos dos Mas dá para falar de quanto é aparecer num LED do Campeonato Brasileiro da Série A. O contrato de 1 ano do Brasileirão custava, quando eu tive acesso, 9 milhões e 600 mil reais. Então, tipo assim, aí você, com 10 mil reais, você consegue fazer um bom patrocínio num torneio de futevôlei. Então, tipo assim, é muito discrepante a comparação. Só que se você fizer um patrocínio dentro desse esporte e esse esporte crescer, a sua marca também cresce junto. Porque hoje o público-alvo do futevôlei nas transmissões ainda é limitado. Mas isso daí eu também já acredito que seja a falta de algumas estratégias de marketing, que é algo que eu hoje faço, assim, que eu
faço com a minha empresa, com meus negócios, que é tráfego. Isso é só uma das alternativas que eu falo assim. Eu acho que está precisando ter alguns tipos de investimentos para poder aumentar o retorno do cara ali que está fazendo um patrocínio. Mas eu acredito que é positivo. É positivo patrocinar os eventos de futevôlei justamente pelo baixo custo de investimento. Não pelo alto retorno, mas sim pelo baixo custo, né? Mais ou menos por esse lado. Só que assim, quando o investimento é tão baixo que qualquer retorno já é positivo. Sim. Entendeu? E depende também do público. Se for um público direto, né? Às vezes seja interessante, igual naquela ocasião que nós fizemos, era um público relacionado, era um público direto, né? Que era voltado ao mundo das apostas. Exato. Então a galera do futebol, todo mundo aposta. E todo mundo, de alguma forma, é ligado a futebol, é ligado a esporte, né? Ninguém tá ali à toa. Exatamente. Eu faço alguns investimentos meio que por amor mesmo, sabe? Assim, eu não minha empresa vende para outras empresas, eu não vendo diretamente para quem tá ali. Mas eu já fiz vários negócios na quadra do futevôlei ali, jogando. Pô, nossa, você é empresário também? Tal, tem uma empresa, você usa que software? De repente eu vendo meu sistema. Mas eu já ajudei vários atletas com inscrição, já inúmeras vezes, já patrocino também a quadra, algumas quadras aqui por Goiânia, e é totalmente livre dessa intenção de retorno, mas é assim, cara, é o esporte que eu pratico, é a minha terapia, sabe, assim, minha cabeça esvazia quando você tá ali jogando. A gente não joga bem, viu? A gente não dá shark attack, a gente não faz nada disso. Mas, cara, é divertido pra caramba, a resenha é excelente, então por isso eu falo e eu incentivo outros empresários a falar assim, cara, por mais que você não vai ter retorno, investe, o esporte precisa de você. É assim que ele vai começar a dar retorno pros outros. Eu acho que 80% ou 90% do patrocínio vem de quem tem alguma ligação já com o esporte, porque tem essa parte emotiva, aí o cara faz para ajudar, porque o investimento é baixo, mas porque também, a gente tá falando de torneio, eu penso que 90% ou talvez 100% de quem assiste hoje futevôlei, assiste os torneios, é quem joga. Eu acho que falta um pouquinho, às vezes, de ter uma criatividade, de tentar fazer um torneio diferente, de usar a criatividade para bolar alguma estratégia para trazer gente que às vezes não joga, gente que gosta do esporte. Nem todo mundo que assiste futebol joga futebol. Nem todo mundo que torce pro vôlei joga vôlei. Então, trazer algum formato, algumas ideias diferentes para trazer um público diferente. Porque aí vai trazer apoios e patrocinadores diferentes também. Sim. Não só os que são apaixonados, só os que jogam. Eu lembro que a gente já conversou algumas vezes, eu e o Rogério, sobre isso. E, realmente, o modelo que é hoje, os torneios de futevôlei, ele é um pouco monótono. Como assim? Imagina você assistir 10 partidas de futebol no mesmo dia. Por mais que você goste de futebol, aquilo vai se tornar cansativo. Dia de sábado, eu começo a assistir um jogo de 7h30 da manhã e o meu último jogo termina de 1h30 da manhã. Eu chego a assistir mais ou menos 8, 9 jogos de futebol no sábado. Então, mas assim, é o meu trabalho. É o meu trabalho, é diferente. Nem por lazer eu assistiria 9 jogos de futebol no mesmo dia. Então, é o caso do futevôlei. O que é que acaba acontecendo com o futevôlei? A galera só quer assistir semifinal e final. Ou tem um amigo meu jogando. Aí você vai e assiste o jogo do seu amigo. Sim. Tem alguém que você conhece jogando. Você vai e assiste o jogo daquela pessoa que você conhece. O que é difícil porque é sorteio, né? Seu amigo chega lá, ele não sabe que hora que ele vai jogar. É o mesmo jeito que organiza um torneio ali no setor X, é o mesmo jeito que vai para um torneio desse. Realmente falta isso. E acabou esse torneio que ele tá falando ali, de não sei quantos jogos, no final de semana tem outro. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. No mesmo formato. Então, a galera tem que começar a pensar, ser mais criativo, bolar algumas coisas para atrair. Jogar é uma delícia. É mágico. Todos os nossos convidados que passou por aqui com a gente, o Wendel Lira, o Gabriel Gava, o Léo, que é meu aluno, usou esses termos. Futevôlei é mágico. Só que às vezes assistindo talvez não tá dando esse tanto de prazer. Então tem que se criar algumas estratégias, algumas coisas para atrair mais gente pro futevôlei. Talvez quando as apostas irem pro futevôlei, já pensou?
A gente já Aí bateu quer papo falar sobre isso sobre isso? também. Né? Aí a galera vai assistir todos os Quer jogos. falar sobre isso? Vamos guardar um pouquinho das apostas mais vamos lá. pro final. Guarda pro final, vamos lá. Mas a questão de atrair esse público novo aí, que é a grande sacada. Quem achar isso, cara, vai beber água limpa. Isso, na verdade, João, é um dos meus desejos. Inclusive com esse podcast. É atrair gente nova pro esporte. É a galera que é fã do Pedro, que acompanha o trabalho dele, vinha assistir hoje a gente aqui, e de repente, pô, que esporte é esse que o Pedro tanto fala que ele joga? Quero conhecer. Dos fãs do Gabriel Gava, que, pô, o Gava toda semana ele posta que tá jogando futebol. Que tá perdendo dinheiro pro João lá no Atlético. Olha, os seus clientes, pô. Os seus clientes, pô, os seus funcionários, que eu vi que você tem muito, hein, cara? Tem um pouquinho. Cara, eu fui na empresa desse cara, tinha tanta gente trabalhando. Mas a empresa de quem? A empresa é O que fera. ele faz? O que ele faz? É a Necta. Ela vende software. Hã? Esses caras são da tecnologia, esses caras são inteligentes. Eles fazem coisa demais, eles falam tanta coisa. Ele e meu irmão tiveram uma reunião e mais um outro cara lá, mais um nerd. Mais um nerd, não um que nerd 10 vezes mais do que o irmão dele. Que os dois sejam nerds, mas tinha mais um lá. E os caras inteligentes demais, Pedro, e conversando, rapaz do céu. E começou, meu cérebro começou. Eu falei, esse fedor aí, gente, é meu cérebro. Eu tentando entender. Porque o máximo que eu já fiz de inteligente, acho que foi dar um lobby no Wiltinho, foi dar um pingo no Vinicinho, foi defender uma bola do Bebê, defender um Shark do Brisa, um ataque do Franklin. Esse foi o máximo. A coisa mais fantástica que eu já fiz na vida foi isso, viu? Agora, o cara com aquele tanto de funcionário, cara, eu olhei entre assim e fui passando ele me apresentando. Falei, cara, esse trem aqui é do João mesmo, bicho. Porque trabalha aqui, eu fui... Aquele jogo que vendia salgadinho. O cara que vendia salgado. E aí, fui conhecendo a empresa dele, quando ele sentou, eu falei... Aí eu tive coragem de perguntar, que é tanto de computador, né? Eu falei, esses caras aí, trabalha pra você? Aí ele cara, pô, bacana, né? Eu falei, rapaz... Esse tanto de gente, eu tenho 2 abaixo de mim, que é o Luigi e o Rádio, eu já fico minha cabeça um trevo, eles já não me obedecem. É isso aí. Mas enfim, esse é o nosso intuito aqui Acho que é um propósito, né? Meu propósito, exatamente. É trazer galera pro esporte, trazer os fãs do Léo, o fã-clube do Léo, a galera vive me comentando, pô, posta coisa do Léo aí jogando futebol, que esporte é esse que ele faz, que a galera faz? Tem uma coisa legal, Rogerinho, que é assim, ó, você viu lá, a gente tem uma turma da Nectar que faz aula lá no Atlântico com o Fabinho, o Ricardo, terça e quinta, se não me engano, meio-dia. Por influência, acredito que minha, né? Que eu que comecei com isso. Então vão lá umas 4, 5 pessoas da Nectar fazer esse esporte. Acho que a palavra certa é você ter um propósito de influenciar as pessoas a levar o futebol. O Pedro vai levar isso para eles. E cabe a isso, assim, eu tenho algumas coisas na cabeça que acho que daria muito assunto, mas vou tentar resumir que, assim, os atletas influenciarem mais o esporte sem... entendendo que, usando o seu termo do outro podcast, que o esporte ele é pequeno, os caras são gigantes, mas o esporte ainda é pequeno. Eles podem influenciar mais. E aí entra uma coisa legal de marketing que foi feita, Pedro, por uma pessoa que é, assim, grande responsável por trazer o futevôlei para as mulheres, que é a Natália. Cara, ela é a maior pessoa do futevôlei hoje em alcance de marketing, né? Assim, ela tem, acho que quase 3 milhões de seguidores. Tá no Esporte Espetacular. Ela pratica um monte de modalidade, mas ela é campeã no final de semana e posta com orgulho as coisas dela. O futevôlei e o quanto hoje você vai nas arenas, tá rolando pelada feminina, tá rolando pelada mista. E quando eu comecei já não era tão assim, sabe? Que há pouco tempo atrás. Então, assim, cabe os caras entenderem mais esse jogo e acho que se rebaixar um pouco que é o tamanho do esporte para poder falar assim, cara, a gente tem que lutar por ele. Vocês não são... Não é porque você está multicampeão agora que o esporte é multicampeão. O esporte vai ser multicampeão quando ele estiver nas Olimpíadas, quando tiver muita gente praticando, entendeu? Acho Verdade. que temos que levar para esse lado, de influenciar. Todo mundo que vier, o propósito é, cara, vamos levar o futevôlei, vamos fazer isso. É um esporte que tem areia, é no sol, é vitamina D, aquela coisa toda. E a resenha é excelente. É a melhor, né? É a melhor resenha. Tem uma coisa que você falou, João, que eu acho muito interessante. Vou até falar para quem está aí nos ouvindo. Muita gente fala sobre motivação, né? Motivação não é porque eu quero ser motivado, eu quero
ter motivação para poder fazer as coisas. Motivação pode até te fazer começar. Agora é propósito que vai fazer você continuar. Então você tem que ter propósito. Então, assim, Rogério tem um propósito dele com o esporte, com o futevôlei. Eu tenho o meu propósito com o trader esportivo, o meu propósito social, meu propósito como pessoa que faz parte da sociedade, que empreendeu, que deu certo, pelo menos no meu modo de ver, e que hoje eu posso ajudar outras pessoas. Então, eu particularmente descobri nas doações um propósito de vida, de ajudar pessoas. Uma ação social bem bacana, junto com outro parceiro nosso, o Leozinho, né? Leozinho da Ferragista Jacaré. Mandar um abraço pro Leozinho, né? Juntamente com você, Alô, apanhou Léo. de mim e do Léo hoje. Mas o projeto de vocês é bem bacana, viu, Pedro? Tá de parabéns. Valeu, obrigado. Na verdade, o projeto começou do Leozinho mesmo. E eu fui participando cada vez mais, colaborando, querendo fazer parte. Porque a minha ideia nunca foi só colaborar financeiramente. Eu colaborava e dizia, eu quero ir. Eu quero fazer parte, eu quero estar junto. Eu quero ir lá na comunidade, eu quero entregar. Eu quero fazer mais. Eu quero conhecer quem são as pessoas da comunidade que tá responsável para poder fazer isso. E indo, e cada vez mais, assim... Aí por isso que eu falo assim, que é propósito. Porque é uma satisfação que eu prefiro, às vezes, estar lá do que estar em outro lugar ou estar num restaurante bom, etc. Gosto disso, gosto. Mas o propósito é diferente. Por exemplo, quando você fala de futebol, seu olho brilha. Isso é propósito. Isso. Entendeu? Então, é justamente... E eu acredito que todos nós, seres humanos, homens, nós vivemos a nossa vida tentando entender qual é o nosso propósito. E isso eu acho que é a busca da nossa vida. É tentar entender qual é o nosso propósito. Tipo, o seu propósito, falando talvez da sua empresa, pode ser unir empresas para poder ter um resultado melhor. Pode ser isso, pelo que a gente conversou. O meu propósito como empreendedor é ajudar as pessoas a terem resultados financeiros que hoje é através das apostas esportivas, mas não necessariamente só isso. Eu falo, às vezes, com o meu público sobre finanças, sobre investimentos financeiros, sobre outras coisas, porque eu acredito que eu não estou restrito a falar sobre apostas. Então, quando eu faço um vídeo num estádio internacional e tal, eu não estou fazendo aquilo ali para mostrar que eu estou bem financeiramente. Eu faço aquilo ali para mostrar que o meu sonho foi possível de ser realizado. Qual era o meu sonho no mundo do futebol? Assistir um jogo de Champions League. Então, tá lá no jogo, independente do local que eu estava, eu já estava realizando um sonho. E ali eu faço questão de mostrar às pessoas para que elas entendam que aquilo ali é o meu sonho. É o meu sonho sendo realizado e mostrando para as pessoas que elas também podem realizar o delas. Por exemplo, eu fiz uma viagem, eu fui para Londres, para uma feira de apostas esportivas, a maior do mundo, e compartilhei com a galera tudo sobre a feira, tudo sobre os jogos que eu fui, os estádios que eu conheci, os tours que eu fiz, porque eu entendia que o meu público queria ver aquilo ali. Queria, achar massa aquilo ali, o futebol e tal. Porque é como se a pessoa estivesse entrando no estádio comigo. Então, aquilo ali era interessante. Elas compartilham seu sonho acompanhando você. E aí, na sequência da viagem, surgiu a oportunidade de ir para Dubai. E eu fui. E eu não postei. Uma única foto em Dubai. E as pessoas não entendiam. Tipo assim, meu círculo de amigos, família, etc. Tal. Mas você tá em Dubai, por que você não tá postando? Eu falei, porque isso aqui eu já acho desnecessário. Entendeu? Tipo assim, a viagem, bacana, massa, show de bola, conheci. Mas não era o meu sonho. O meu sonho não era Dubai, não era conhecer. É de outras pessoas. Muita gente tem o sonho de conhecer e tal, mas não era o meu. Mas era uma oportunidade, eu estava lá, aproveitei, conheci. Mas, tipo assim, mostrar, ostentar aquilo ali, Dubai e tal, não era o meu sonho. Não era o que fazia brilhar os meus olhos e eu não precisava mostrar isso para as pessoas. Em algum momento ou outro eu vou postar uma foto lá, um lugar bacana, umas coisas que eu conheci, legal, mas não tinha nada a ver com futebol, não tinha nada a ver com o que eu vivo e acabei não compartilhando aquilo naquele momento
por achar desnecessário. Tipo, as pessoas não sabem qual é o carro que eu tenho, não sabem... eu não preciso ostentar as coisas. Eu acho que essa não é a forma que eu quero ser visto, nem quero ser lembrado. O Pedro é um cara sofisticado, mas ele é simples. É verdade, exatamente isso. Tô errado, Pedro? Não, tá não. Exatamente isso. Me definiu bem. Eu nunca tinha pensado dessa forma, não, mas me definiu bem. Ele é fino, ele sabe se vestir, ele sabe ir nos lugares, ele sabe beber, ele sabe consumir, mas ele é simples, sério mesmo, Pedro. Você é um cara simples. Eu acho que por isso que a gente tá perto, porque eu não dou conta de ficar... não é que eu não quero, porque eu acho que a pessoa tá errada. É porque não dá liga, né, muitas vezes. Eu andar com a galera que muitas vezes vai ostentar ou vai curtir uma coisa que não é meu estilo de vida, né? Eu não sei nem usar aquelas coisas. Eu não sei nem beber aquelas bebidas, comer aquela comida. Semana passada eu fui num restaurante em São Paulo. Aí, de repente, o restaurante claramente era chique, né? Pelos preços, por tudo mais. Aí foi chegando... Chegou 2 seguranças, passou assim na minha frente, tava do lado da escada. E o Ronaldo Fenômeno, no meio dos dois. E ele tava passando na frente, assim, ele olhou no meu olho. Eu, na hora, baixei assim, eu falei, porra, é o Fenômeno, velho. Eu não consigo nem tirar uma foto com ele. Se fosse eu pedir a foto, porque ele é meu ídolo. Não, ele olhou no seu olho? Ele olhou no meu olho. E aí? Não, ele passou com segurança, subiu a escada e foi pra resenha. Não, eu tô perguntando a hora que ele olhou no seu olho. Eu fiquei com medo, assim, falei, meu Deus do céu, o Fenômeno, deixa eu respeitar. Mas você não sentiu nada a hora que ele olhou no seu olho? O trem bateu, o seu coração, fiquei doido, velho. Tá louco, o Fenômeno. Você não falou nem isso, me beija, não teve nenhuma reação? Não, eu tava num lugar ali que se eu público, fizesse né? isso... Lugar é público. Vou falar, ó o pobre ali, Se tivesse só vocês dois, você pediu o beijo. Não, lógico. Na hora, até eu pedir, de pobre fácil. Não, eu não tive. Eu não tive a cara, não tive a coragem. E ele é o cara, assim, que eu... quando eu vou falar de futebol, eu falo assim, velho, ninguém era tão decisivo, sabe? O cara, ele não tinha... Ele tinha as firulas dele, mas era tudo objetivo pra dentro do gol. E aí, falando de simplicidade, né? Eu fui pedir um vinho, cara. Quem disse que eu sabia pedir essa porra desse vinho? E o cara me entrega... Sangue de boi, irmão. Conhece, não? Se eu pedisse... Isso aí não devia ter nem lá no menu. Aí ele me dá... Não tinha onde? Menudo? Não, cara. Menudo, aí, ele vem, tira a rolha e tal, e me entregou. Eu peguei... Tipo assim, o que eu tenho que fazer com essa rolha? Onde eu enfio? O que eu faço com essa rolha aqui? Ele me serviu, mas foi uma noite engraçada, né? Rendeu boas histórias. E eu olhei no olho do Fenômeno, passou assim do meu lado. Era a confraternização do poker dele. Depois eu olhei no Instagram. O presidente do Corinthians, o... Duílio Andrés. Andrés. É um antigo. Foi quando? Não, eu vi isso semana passada, foi quarta-feira. O antigo é o Andrés. Hoje é o Duílio, né? O Duílio tava lá? Não, ele não. Só esse antigo. Aquele o Andrés, das né? polêmicas. O Andrés. Andrés. É ele mesmo. Eu falei Sanches. Ele é polêmico. Andrés. É o das polêmicas. É Andrés Sanches. É esse. Esse ele mesmo. Ele é polêmico. Uma vez eu fui com o Pedro num restaurante chique, né? Foi nesse lugar, eu tenho que estar com alguém, né? Sozinho eu não vou parar lá. Você vê eu perdido lá, não sou eu. Minha noite é no Pit Dog, é no Dogão, enfim. Gelinho. Fomos para um restaurante lá no topo do edifício. Se é no topo, é chique. Deve ter 2 aqui em Goiânia, né? Os mais fera. Aí fomos lá. Aí tava um outro amigo nosso em comum, que é sofisticado também, que é simples também, né, cara? O cara é simples. E aí, começaram a pedir trem, né? Trem pra vocês que não é de Goiás é coisas, viu? Começaram a pedir, rapaz, e foi chegando trem na mesa, pegando trem. Aí eu dei uma olhadinha pro Pedro, assim, o Pedro falou assim, tranquilo, né? Falei, tranquilo não, irmão. Tá muita coisa. Aí chegaram assim, falaram assim, desceram um uísque lá de R$2.000. Não é louco. Acho que é um meio azul. Acho que é Red Blue o nome dele. Blue, tem isso, né? Blue Label. Red Blue. Não sei dizer não. Red Blue. Red Blue. Colocou lá, tapa na mesa. Aí um amigo tava longe, falou assim, mandaram assim uma mensagem que tinha mandado um pix lá de R$1.000 que era pra ajudar a pagar não sei o quê, porque o cara não foi. Falei, rapaz... A minha esposa olhou pra mim e falou assim, o que tá acontecendo? Eu falei assim, calma. Pedro mandou a gente calmar. Aí fica calma que a gente tá a esposa de uns amigos deles lá que estavam lá, em comum, falou assim, como é que é? Sentou, sorriu, a conta dividiu. Aí minha mulher arregalou o olho pra mim. Ainda bem que eu não sorri nada. Eu arregalei outro pro Pedro, por tabela.
Setor sorriu, a conta dividiu. Eu vou chorar isso aqui no final, irmão. Aí dividiu lá a conta, ainda deu. Aí o Pedro, não, fica tranquilo que eu vou... Aí chegam duas pecinhas de camarão. Eu falei, Pedro, só comi, acho que o rabinho daquele camarão. E não dá, irmão, vou andar com vocês. Ainda deu, aí dividiu só, falei, não, vou dividir só o que a gente consumiu. Beleza? Aí tiraram a gente lá, só o que a gente consumiu. Aí esse parceiro amigo nosso, não, a parte do Rogério. Eu falei, não, dividiu aqui tranquilo. Ainda deu 500 pra cada um. Uai, você tá louco, ué. Deu R$500 a nossa parte, tranquilo, né? Ué. Aí eu falei, Pedro, beleza, irmão, valeu. Não me chama mais. Foi ótimo. Não, aí passou umas 3 semanas, um amigo nosso foi fazer aniversário, o Ítalo, né? E aí convidou pra ir pro aniversário dele nesse mesmo lugar. Eu falei, irmão, eu não vou. Não, você tem que ir. Eu falei, então tá, eu vou lá te dar um abraço, tomar água tônica e vou embora. Porque eu não dou conta, né, João? Tem que ser realista, a gente tem que ser realista. Vamos lá no Pititico, que aí a gente joga lá no Giló na frente. Vai que é bom. Pititico, Aí, pronto. Nossa. Não é mais dogão. fácil. Mas eu tô falando assim, brincando. O Pedro é um cara simplão também. Mas ele não contou uma história engraçada do primeiro dia, que ele esqueceu. Aí eu cheguei e chamei o garçom. Lá nesse restaurante tem um negócio do aniversariante. Aí é um quadro luminoso com nome e vem um bocado de mulher e tal, não sei o que, pra cantar os parabéns. Aí eu chamei o garçom e falei, ó, coloca lá, aniversário do Rogério Portes. Zoeira sadia. As coisas lá. E os juízes que abriram, o Rogério Portes tem que pagar, imagina. Aí do nada, a gente tá lá, aí vem os foguinhos, não sei o que, e as mulheres, parabéns. E ele, quem tá fazendo aniversário, irmão? Você. Foi me dando suador, velho. O nome dele na placa. Todo mundo do restaurante parou, começou a olhar. E ele sem graça e vermelho, velho. Nossa senhora. Ele nem curtiu o parabéns, né? Não. Nem entrou na zoeira. Falou assim, Eu tava preocupado com a conta, cara. A preocupação dele era só essa. Aí você olha lá no rooftop e fala assim, nossa, não trouxe meu paraquedas pra eu vazar daqui. Rapaz. Tipo isso. Ô, Pedrão, você falou da questão da sua ação social. Tem uma galera também que ajuda vocês, né? Doa e tal, participa com as doações. Se você quiser mandar um abraço pra essa galera aí. Eu não vou mandar só assim um abraço para não acabar esquecendo alguns nomes, mas realmente Muita gente, né? é muita gente que tem ajudado. Assim, eu lembro de algumas pessoas que fazem. Não vou falar realmente para não ser injusto, mas é mais ou menos a história de uma empresa de sucesso. Não tem como você ter sucesso sozinho. Aí tem gente que pensa, não, eu vou empreender, eu vou fazer tudo só e tal, porque aqui eu vou... Para que eu vou dividir o meu lucro com outras pessoas? Quem pensa assim, ao meu ver, está pensando errado. Na verdade, quem divide, multiplica, porque você vai ter mais pessoas em prol do mesmo objetivo. E isso vale para tudo na vida. É amizade, negócios, empresa e, inclusive, para o ramo da ação social. Então, tipo, eu hoje consigo colaborar e tocar o projeto junto com o Leozinho, mas se não fosse a colaboração das outras pessoas, a gente estaria alcançando um número muito menor de beneficiados com o projeto. Então, realmente, tem muita gente que ajuda, que chega junto e isso faz as coisas acontecerem de forma mais rápida. Então, fica até a dica em relação a fazendo paralelo para negócios, para empresa. Tenha uma equipe boa. Melhor que você, se Melhor do possível. que você. Porque é o seguinte, o empresário de sucesso não é o cara foda. É o cara que consegue reunir pessoas foda. Porque você tem uma empresa, mas você tem um cara foda no marketing, outro no financeiro, outro no tráfego, outro fazendo a copy. Quando você junta tudo, aí você tem uma empresa de sucesso. Agora, o cara que não sabe delegar, que tudo ele quer fazer sozinho, que tudo tem que passar pela mão dele, aquele ali vai ser limitado. Porque o nosso tempo é limitado. Né? Sim. Tem aquele ditado, né? A união faz o açúcar. Né? Eu esperei, falei, pô, ditado. A união faz a força. Não, porque a esperança é a última que chance, né? A gente tem que sempre esperar. Vai dar certo. É isso aí. Ô, Pedrão, voltando ao assunto das apostas que a galera tá esperando. O pessoal, agora é sério, pergunta séria, cara. Tá bom. Vamos ver. O pessoal aposta pela grana
boa parte, sim. Mas tem uma parte da galera que parece que aposta pela adrenalina. Ou não? Ou tudo é pela grana? Como é que é? Que parte que faz isso aí? Na verdade, aí já é estudos científicos, etc., que ativa a dopamina na cabeça, sei lá, o hormônio da felicidade, etc. Realmente tem estudo que explica que é a adrenalina. A adrenalina, ela é que faz o cara tomar ação de fazer ali uma aposta, de fazer algo que ele até já tinha dito que não ia fazer mais. Porque o que mais tem nesse mundo das apostas é o cara que fez... Ex-apostadores apostando. Fez, apostou, perdeu. Nunca mais eu aposto num negócio desse na minha vida. Nunca mais. Quando com 2 dias, tá o cara lá de novo, apostando. Então, assim, a adrenalina que é gerada pela aposta é algo muito interessante. E eu vou trazer esse comparativo para o mundo do futevôlei. Quando você joga uma pelada do futevôlei sem valer nada, ela tem um sabor. Quando você joga valendo um Gatorade, Muda outra tudo. coisa. Muda completamente tudo. E se você jogar com algumas pessoas que o cara apostou o almoço... Eu dou a vida. Nossa! Uma até briga. Aí é confusão. Então, assim, realmente é a adrenalina misturada com o retorno financeiro. Só que é justamente aí onde está, talvez, um dos maiores problemas do mundo das apostas esportivas, de ter pessoas viciadas e de ter pessoas que estão perdendo muito dinheiro com isso. Porque quando você faz a aposta única e exclusivamente baseado, incentivado pela adrenalina ou pelo vício mesmo de apostar, as chances de você ter resultados adversos negativos são muito maiores. Então, é justamente quando você sai do campo do profissionalismo para ir para o campo da recreação. É justamente isso que eu procuro fazer. Eu costumo dizer, eu não tenho um grupo de apostas. Eu tenho um curso que ajuda as pessoas a criar uma mentalidade, criar um mindset sobre o mundo do trader esportivo, para poder obter resultados melhores. Só que não é isso que as casas de apostas querem. As casas de apostas não querem jogadores profissionalizados no mercado. Elas querem que o cara cada vez mais faça pela adrenalina. Aposta pela emoção, né? Aposte pela emoção, porque ali é onde as casas de apostas vão estar ganhando. Falando nisso, como é que é a sua relação com as casas? É uma relação hoje... Eles te veem como um inimigo, como um amigo, como um cara que traz cliente, como um cara que faz eles perderem? Depende da casa. Então, assim, tem algumas casas que me detestam, que entendem que eu estou profissionalizando o mercado e que isso vai diminuir a lucratividade deles. E tem um cara que me enxerga como um parceiro, porque quando ele me oferece algum tipo de parceria para poder, vou te dar bônus para você dar para os seus seguidores, para os alunos do seu curso. Então, ali ele está me enxergando como um parceiro de negócios. Por quê? A galera que me segue no Instagram, que está nos meus grupos, provavelmente é um público-alvo para as casas de apostas. São usuários, né? Então, para o cara, para o operador que a gente chama, são os donos das casas de apostas, o operador que é um pouco mais visionário, ele vê como uma parceria, porque é muito melhor fazer uma parceria com um trader esportivo que vai trazer o público-alvo direto do que você fazer uma ação na televisão que você vai atingir Dona Maria, de 72 anos, que só quer assistir a novela dela e não quer saber do futebol que vem depois. Então, quando você vai para a TV, você faz um marketing amplo. E quando você faz uma parceria com pessoas do nicho, ali você já está no fundo do funil, que a gente fala. Então, hoje eu tenho essa relação de ter proximidade com algumas casas de apostas, porque eu fico procurando as melhores opções para poder entregar para os meus alunos. Hoje eu estou com 128 mil alunos. Isso que eu queria perguntar. Fala para essa galera aqui que às vezes não conhece seu trabalho, como é que você trabalha, como é que você entrega seu produto, como é que funciona? Você tem curso, você tem um grupo VIP, como é que funciona isso aí? Vou fazer o jabá, hein? Pode fazer. Olha corta na sua e senta o pau. Assim, março do ano passado, mais ou menos, eu decidi criar
um produto para poder ensinar as pessoas a apostar. O que é que eu percebi? Que tinha muita gente que gostava de futebol, muita gente que poderia se interessar pelo mundo das apostas, mas que quando abria um site tomava um susto e não conseguia entender nada daquela linguagem que ali estava. É tipo o mundo da bolsa de valores e tal. Para quem não é do mercado, seu irmão, se alguém abrir aqui IQ Option, sei lá como é o nome, vai tomar um susto, não entende o que tá subindo, tá descendo, mini índice, mini dólar, etc. Tal. Até para mim que procuro saber um pouco, é difícil. Então, qual foi a minha ideia? Vou criar um curso ensinando as pessoas do básico até o avançado. Então, criei um curso com mais de 45 aulas, onde eu ensino, cara, como se cadastrar numa casa de aposta, como depositar, como verificar sua conta, como fazer um saque. Aí depois, o cara aprendeu esse básico, que é manusear um site de aposta, que não é algo simples. Uhum. É simples para quem já tem a usabilidade diária. Aí depois eu começo ensinando como é que eu faço as análises. Porque eu não quero que o cara fique dependente das minhas análises, do que eu mando como os palpites. Você quer ensinar eu quero ele ensinar a o cara a fazer. O setup seu, o seu método para que ele faça. Eu acho que esse é o propósito. É que as pessoas aprendam, não que as pessoas fiquem dependentes. Mas quanto a isso, aí eu tenho módulos onde eu ensino como analisar um jogo de forma estatística com números. Então, você vai analisar aqui, você vai pegar, vamos dizer, o jogo hoje. Corinthians contra o Always Ready da Bolívia, Copa Libertadores. Então, você vai fazer uma análise. O Corinthians, lógico, tem um time muito mais qualificado do que o time boliviano. Aí você vai olhar, dos últimos 10 jogos do Corinthians, quantos o Corinthians fez mais de 2 gols jogando no seu estádio? X. E o time da Bolívia? Y. Números de escanteios. O Corinthians é um time que ataca muito pelas pontas quando o William está jogando, porque ele é um jogador veloz e que joga pelas pontas. Então, por exemplo, quando é jogo do Real Madrid, eu costumo entrar no mercado de escanteios, principalmente quando ele vem com a formação com Vini Júnior e Rodrigo. São 2 jogadores de ponta, de velocidade, que leva a bola no fundo, e Vinícius Júnior é um mau finalizador, ao meu ver. Então, isso aumenta as possibilidades de escanteios na partida. Então, você consegue fazer uma análise antes do jogo começar, se o jogo tem possibilidade ou não de sair escanteio. Até isso, que é um mercado específico. E aí, depois, eu parto para algumas coisas mais avançadas, onde eu pego aquele cara que já conhece o mundo das apostas, mas quer melhorar os resultados que ele tem. Então, aí a gente tem gestão de banca, que, ao meu ver, é o mais importante, onde eu ensino o cara como ele fazer a gestão do dinheiro dele. Como ele dividir as unidades dele, quanto ele deve apostar, como ele diferenciar cada jogo. Esse jogo aqui tem um nível de probabilidade maior, então eu entro com um valor um pouco maior, esse é menor, eu entro com um valor um pouco menor. Aí tem um módulo de mindset e um módulo de controle emocional. Então, com isso, eu procurei fazer um básico, intermediário e avançado, tudo compilado num único curso. Mas qual é o problema? A galera não quer saber do curso. A galera só quer pegar mastigado, né? a entrada. A galera só quer o palpite. Ele só quer isso. Eu acho que dos mais de 15 mil alunos que já adquiriram o curso, talvez 10% assistiu. Então, só que isso é muito ruim, porque isso aumenta a responsabilidade do cara que adquiriu e aumenta a minha. Porque muitas vezes ele vai fazer a gestão errada e aí ele vai jogar a culpa em cima de quem mandou o palpite. Só que ele quer fazer a comparação com o valor que eu entro. Aí eu entro com um valor mais alto porque eu estou nesse mercado há 10 anos e já tem um valor de banca alto, e o cara fala, não, mas você botou 1.000, eu botei 1.000 também. Aí eu pergunto, mas qual é a sua banca? Não tenho banca não, eu vou depositando dinheiro e vou apostando, na medida que você vai mandando. Aí eu falei, aí é difícil, irmão, aí é difícil. Mas, se você quiser, eu devolvo o que você pagou e beleza, e tá tudo certo. Porque tem gente que realmente não está disposto nem mesmo a aprender. Então, isso é muito complicado. Acho que as operadoras, assim que você chamou, te detestam porque você
esse trabalho minimiza o azar, sabe? Assim, o cara entra com estatística, ele pode acertar. E aí, quando o cara vai para esse lado, ele para de ser louco do jogo, né? Logicamente, quem faz esse tipo de coisa é quem não assistiu, né? Porque a pessoa que assiste e ainda faz isso, aí ela tá no lugar errado. Aí ela precisa se tratar. E Pedrão, e a casa de aposta sempre ganha? Cara, sempre não. Porque senão a gente não existiria. Mas assim, a casa de aposta, de forma estatisticamente falando, tem números aí, eu não vou saber porque eu não tenho exatamente o número interno de uma casa. Mas eles falam que, tipo, 85% das apostas são perdidas. Então, e só 15% ali acaba saindo lucrativo. E eu atribuo que esses 15% é justamente quem está se profissionalizando no mercado. E se você reparar, é um número até que chega próximo do número de pessoas que assistem o curso. Eu pensei isso na hora que você falou. Então, assim, é uma correlação direta que tem tudo a ver. Você se profissionalizou, você vai diminuir a lucratividade da casa de aposta. Por que as casas de apostas estão com tanta sede de entrar no Brasil? Porque elas surgiram na Inglaterra, são fortíssimas na Inglaterra, fortíssimas na Europa, mas elas não querem muito o mercado europeu, porque o mercado europeu já está muito profissionalizado. O primeiro curso que eu assisti de trader esportivo foi da Inglaterra. Então, assim, lá já é muito profissionalizado. Só que qual é o brasileiro? O brasileiro é louco por futebol, o brasileiro é empolgado, o brasileiro, ele... tem aquele ditado, não desiste nunca. Então, o cara vai colocando, vai fazendo. E ele tá pegando um público desqualificado. E o brasileiro, vou complementar, ele é curto-prazista. Total. Ele quer dobrar a receita do dia pro outro. Ele Total. não quer plantar de pouquinho. Total. Então, por exemplo, você entende do mundo de investimento. Eu faço uma entrada com uma cotação de 1,60. Isso significa 60% de lucro na entrada. Para quem entende do mundo de investimento, isso é um retorno absurdamente alto. Isso é o retorno de 10 anos à poupança. Em um dia, em uma entrada. O cara acha absurdamente baixo. O cara, não, você tá maluco. Que eu vou fazer uma entrada de 1,60. O cara quer colocar 10 reais para voltar 800. Ele quer fazer uma entrada de 8.000%. É desse jeito. Só que isso é a falta de mentalidade, de mindset correto. É cultural. Então, assim, para as casas de aposta é muito interessante o mercado brasileiro. Mercado gigante, 200 milhões de habitantes, e com todos esses ingredientes que eu falei. Então, tá vindo igual formiga no formigueiro. As casas de aposta para cá. Todo dia você escuta falar de uma nova. E legislação, Pedro? Legislação. Michel Temer fez uma coisa muito boa pelo Brasil. Na hora dele ir embora, ele canetou e aprovou as apostas esportivas. Eu falo bom, não é só pensando no meu mercado, porque é o mercado que eu atuo. Mas eu penso o seguinte, as apostas existem historicamente desde sempre. É jogo do bicho, é aposta, é cassino, é isso, é aquilo. Sempre existiu. É cultural do Brasil e todo mundo sabe. Só que o governo não leva nada. Então, isso acaba não sendo revertido para a sociedade. Então, se você regulamenta, coloca os impostos que devem ser pagos, regulariza a situação, primeiro, você tira os operadores que são não pagadores, porque ainda tem isso. Você corre o risco de fazer a sua aposta e não receber seu pagamento. Se você fizer a aposta numa casa que não regulamentada, fulaninho decidiu abrir uma casa de aposta. Hoje em dia tá assim. Você compra um sistemazinho aí de aposta e o cara da noite pro dia virou dono de uma casa de aposta. Tem surgido centenas dessas. Então o cara vai, faz a aposta, aí naquele pensamento de que a casa de aposta sempre ganha. Só que aí vem uma pancada. Deu as lógicas no dia. Aí cadê o lastro financeiro? O cara não tem. Só que como não tem regulamentação... Vai reclamar com quem, né? Vai reclamar de quem? E outra, não tem Ministério da Economia para ele ter feito um aporte financeiro de garantia dos pagamentos dos prêmios, etc. Tal. Então, até para isso, seria importante regulamentar, para também proteger o usuário das casas de apostas.
e para arrecadar imposto mesmo. Você acha que seria interessante, às vezes, essa parte da tributação e reverter em alguma coisa, igual você faz aí, por exemplo, ação social, alguma coisa... Na época que eles liberaram o bingo, uma época, aí ele tinha que destinar uma parte para um clube de futebol, alguma coisa para o esporte, ou para qualquer coisa desse... O projeto de lei... porque assim, quando Michel Temer ele assinou, ele não é nem descriminalizou, porque não era crime. A aposta era contravenção penal, que é diferente de crime. Crime é mais pesado. Mas quando deixou de ser uma contravenção, aí foi quando os clubes começaram a ser patrocinados pelas casas de apostas. Isso aconteceu mais ou menos em 2019. Ele saiu em final de 2018, eu acho, né? Foi o Michel Temer. Então, 2019 foi quando veio o boom de casas de apostas patrocinando clubes. Ali, porque a legislação já permitia. Então, o que falta hoje no Brasil é regulamentação. É dizer como vai ser. Então, hoje, fazer uma aposta não é uma contravenção. Mas também não deveriam estar sendo operadas de forma física, porque ainda não regulamentou. Em relação a essa questão de divisão dos impostos para qual setor, no projeto de regulamentação do Ministério da Economia, ele determina uma parte para educação, uma parte para saúde, uma parte para esportes, uma parte para clube. Então, assim, já vai vir delimitado quanto é para cada coisa já. Se vai, a gente não sabe, né? Aí é outra história, né? Mas eu tenho uma pergunta até sobre isso, pelo fato de você ser advogado, é legal colocar. Assim, nos Estados Unidos, culturalmente, cassino, coisas de apostas, tem várias coisas que tentam travar, mas eles vão encontrando brechas. Né? Tem terras indígenas, não tem legislação e pode fazer. Às vezes faz num lago, você já viu isso? Uhum. Tem até uma série Ozark, não sei se você já viu. Já vi, já. Que eles fazem uma casa assim. No Brasil, não tem, né, assim, cassino, essas coisas todas. Você acha que é o começo de ir regulamentando até o ponto da gente ter... Porque se for bem controlado, se tiver como declarar de forma correta, é normal a gente esperar por isso aqui? Teve agora, há 3 meses atrás, a votação sobre bingos e cassinos. Já estava o pessoal aqui daquela rede internacional... Hard Rock Café. Eu ouvi falar que até em Caldas aqui vai ter um. Eu também escutei falar sobre isso. Eu acho que é o futuro. Isso daí realmente vai acontecer. Não sei se tão rápido assim. Eu sei que o mundo das apostas esportivas está mais avançado. Porque o das apostas já saiu a lei. Então já tá aprovado, só falta regulamentar. O dos bingos e cassinos está um pouco mais lento esse processo. Tem questão de política, bancada evangélica, ano de eleição, etc. Então tem muitos poréns. Mas essa parte mesmo dos cassinos, eu acredito que vai trazer muito emprego também. Claro. E desenvolve a economia do local, né? Tem outra coisa interessante para a questão de regulamentação. Quando uma empresa ela recebe uma licença que ela passa a ser regulamentada pelo governo, etc., eles são obrigados a assinar alguns termos, como, por exemplo, se você, João, tem uma conta numa casa de aposta, você tem uma opção lá chamada autoexclusão. Você está entendendo que você está viciado nas apostas. Você clica lá em autoexclusão e diz se você quer se autoexcluir por uma semana, um mês, um ano ou para sempre. Se você colocar para sempre, de jeito e hipótese alguma, nem se você mandar uma carta, um vídeo pedindo para reativar sua conta, aquela casa não pode fazer. Ele te auto-exclui da base de dados dele, ele te bloqueia. Você é banido daquela casa. Que legal. Se ela permitir você fazer, depois você ainda consegue entrar na justiça contra ela para reaver o que você perdeu. Que legal. Então, até nisso, eles conseguem auxiliar na questão de jogadores viciados, etc. Caraca, show, hein? E aí, o esquema que a gente falou. Se a gente fizer isso com futebol, hein? Eu ia falar assim, eu quero apostar, o Rogerinho vai defender todos os lobbies hoje e tal. Quando é que vai chegar esse dia, será, hein? Vai entrar agora? Rapaz. É porque é um assunto um pouco delicado. O que acontece? Como o futebol ele ainda não se desenvolveu profissionalmente, financeiramente falando, quando eu falo não desenvolveu, é quando você tem um jogador de futebol ganhando um salário de 10 milhões e você não tem hoje nenhum jogador
Não vou falar talvez da Natália, porque ela realmente virou uma blogueira, influencer, uma pessoa referência no Brasil. Mas eu falo jogando, uma pessoa jogando e tal. Ganhando por jogar, né? Ganhando Tipo por jogar, acho difícil de ter alguém ganhando 100 mil reais. isso. Eu também acho. Entendeu? Então, assim... Talvez o Rogerinho. Talvez. Com a modalidade que ele criou, né? De carregar. Mas, assim, aí é onde você fala que o esporte ainda não está desenvolvido como deveria ser. Então, o que é que acaba acontecendo? Você pegar o futebol e colocar numa casa de apostas para poder fazer apostas, a chance de ter manipulação de resultados é de 99,9%. A famosa gaveta. Infelizmente. Por quê? O cara hoje numa casa de aposta, ele consegue fazer uma aposta de 50 mil. Se ele tiver cadastro em 10 casas, ele pode fazer quantas apostas ele quiser. Então, você coloca um jogo dentro desse, a chance de ter algum tipo de manipulação de jogadores é muito grande. A gente já ouviu falar sobre isso em torneios locais. Então, por quê? Porque tinha gente por fora apostando. Agora, imagine isso institucionalizado. Uma empresa pagando prejuízo. Teve uma empresa que eu lembro que chegaram a criar. Específica para aposta de futebol. Criou e acabou no mesmo mês. Criou e acabou no mesmo mês. Porque não tem condição. É muito fácil de manusear, né? Você não precisa de 2 jogadores para manipular um jogo de futebol. Só precisa de um. E tem 4 só na quadra. Você pegou um, acabou. Só precisa de um, pô. Não precisa da dupla. Só um acaba com tudo. Não, e sabe quem que eu escolhi? Eu escolhi o Gava, que ele ia tomar mais de 5 lobby num jogo. Ele é o grandão que mais toma lobby que eu conheço, é o Gava, não tem conversa. Pegou pesado, hein, Gava? Aquele dia que eu gravei com ele, a gente fez um desafio no outro dia lá de jogar com o Léo. Porque na primeira vez, eu contei a história lá que ele perdeu, né? Na segunda ele veio e bateu na gente. Falei, vamos lá de novo tirar a prova, né? Aí jogou ele e o Antônio, do BBB. Um abraço, Antônio. Eu e o Léo. Preciso falar o resultado ou não? Não, precisa. Eu vou só falar uma coisa. Eu vou postar. Pode postar o que? Pode. Eu vou postar. Claro, né? Pode postar. Acho que a gente deu 2 taquinhas nele. Ele tomou mais de 5 lobby por jogo. Com certeza ou sim? Do Léo 5, né? Do Léo 5. Do Léo 5. E Gava. Aqui eu posso falar tudo. Você não tá aqui pra desmentir, velho. Não, mas eu tô aqui pra garantir. Eu jogo com ele muitas vezes na semana. A quantidade de lobby que ele toma é excelente. É o grandão que mais toma lobby no Brasil. Eu tenho certeza que é o Gabriel Gava. Lobby, realmente ele tem essa dificuldade. Ele toma muito lobby. O Pingo, ele já toma também. Eu falo isso. Ele toma também. O Pingo, ele já toma também. Esse é o mal do cara alto, velho. O altão, ele adianta um pouquinho pra poder... Assim, não, aqui atrás eu chego. Eu sou altão, 1,90 m. Cara... Aí ele dá um passo a mais, puf, a bola vai lá, atrás ele não chega. O futebol tem essas... O cara alto ele é bom pra atacar, mas pra defender ele tem uma certa dificuldade. Aí a gente que é baixinho aqui... Não é que a gente é baixinho, que a gente não é muito alto, né? A gente é desprovido de... na proporção deitar, certa. Todo mundo é do mesmo tamanho. Olha. Que ué. isso, hein? Não. Vou mandar você pro Lovecast do Gava. Não. Tô fora. Eu tô querendo isso aqui, ó, Gerinho. A cerveja? Tô querendo abrir ela. Eu tô vendo aqui, tá me dando uma sede, rapaz. Eu também. Não dá vontade de tramelar uma, né? E acabou a água já tá tô na com hora. sede. Ô, Pedro, mas ele não contou também do que aconteceu no dia que ele me ofereceu a parceria do... Não, né? Não. Do que aconteceu não contou não, né? É que eu não lembro. Deixa eu refrescar a memória dele. Conta. Ele e o Igor. Igor Martins. Isso, o Fenômeno. Um abração, Igor, meu parceiro. O Fenômeno e o Igor. Aí... Igor, meu... Não, Obrigado, ele é fenômeno, ele sabe que ele é... Ele é meu cavalinho. Jogando, ele é um fenômeno. O Igor Fenômeno, obrigado, viu? Excelente a sua arena inaugurada. Parabéns. Tá lá com o Inácio. Com o Inácio. Parabéns pela arena. Mais uma arena aí pra gente... Mais uma área de lazer, né? Excelente. Pra gente brincar. Lugar bom demais. E aí eu tava jogando com o Hugo, que hoje trabalha com o Gabriel, com o Gava. E ele e o Igor. E aí 17-9. Acabou o jogo, né? Pra gente. 17-9 pra eles. Aí eu dei uma dica pro Hugo. Falei, Hugo, eu vou jogar o João lá pro fundo
Ele vai chegar com um pouco menos de força para atacar. E aí você pode ir pro pingo. Se a bola dele for no fundo, vai ser uma bola viajada. Aí eu chego e a gente tenta fazer alguma coisa. Vamos ver se dá certo. Rapaz, não é que deu certo a tática? Vamos devagarzinho. Fizemos 17-17. Foi a 3 e ganhamos o jogo. O João não acreditava. Não. Aí nós fomos pra forra, né? Eu falei, não, eu vou pra cima. Não vou deixar acontecer Não, de agora novo. na forra ele já perdeu Aí foi de novo. que perdeu. Foi. Só que dessa vez eu não tive nem o gostinho de chegar no tiro. Acho que o jogo foi pau a pau, mas nesse dia também a gente bateu no Gavi e no Antônio. Batendo neles. Esse coitado, esse É sai como de eu lá. disse, apostador só lembra do que ganha. Eu já que tô falando, ninguém tá aqui pra se defender, vou falar mais. No outro dia, nesse dia ele bateu no Gavi e no Antônio. No outro dia, eu e o Léo batemos no Gavi e no Antônio. É. E depois, no outro dia, eu e o Léo batemos nele no Endolira. Prêmio mesmo. Puskas. Foi mesmo. Eu peguei um cavalinho Puskas e perdi, cara. Foi foda. Eu acho que o problema... Não, mas a gente tá aí pra isso, né? Ô, Acho João. que a vitória, a derrota, ela me ensina mais do que a vitória. Ô, João, conta pra nós, mas só um detalhezinho. Galera, quando chega pra jogar com o Léo, o cara fica meio emocionado, né? Assim, qual a sua visão do jogo de futebol do Léo? Você pensava que ia chegar lá, pô, vou bater a hora que eu quiser. Cara, O que você pensava? eu não imaginava, assim, de longe, que ele tinha a qualidade que ele tem, sabe? Ele tem as dificuldades de que todo mundo que não é atleta tem, que é o deslocamento na areia, que eu tenho, todo mundo que não é atleta tem. Mas, cara, a bola vai o joelhinho dele, bicho, é impressionante. A coxa, né? A coxa. Coxinha dele, puf, a bola Coxinha vai... de catupiry. Teve uma bola que acho que eu ataquei uma bola lá no fundo, o Rogerinho buscou essa bola que foi no outro lado do fundo. O Léo correu lá, viu uma coxa de lá, velho. Botou o Rogerinho na pinta. Que assim, que eu fiquei tão impressionado que eu parei, né? Falei, você tá de sacanagem que esses caras vão devolver essa bola. Mas realmente, o Léo é fenômeno. E o saque dele, o Rogerinho falou lá e eu vou repetir aqui. João, você vai sonhar com o saque do Léo. Vou mesmo. Rapaz, ele bate um 3 dedos. Que a bola ardeu pra caramba. Tava num frio da semana passada lá, você tá louco. Eu voltei pra casa, tive que passar o hidratantezinho aqui, ó. E dormi sem camisa, porque não deu não. O trem foi feio. O saco do homem é fenômeno. Ô, João, vamos finalizar aqui esse assunto do fute, lançando um desafio, Mas vamos demais. Ai. um joguinho pra gente fazer? Vamos. Hã? Eu topo. Principalmente se for postado, né? Ó. Colocou todos os ingredientes? Vamos ver se vai dar ué. green. Hã? Pode lançar que eu tô dentro. Eu e Léo, você e o Wendel Lira, Pego. Meu cavalinho Puskas não me deixa na e o mão. Pedro, ele pode escolher o parceiro dele. Ixi. Cuidado. Do nosso nível, né, Pedro? Não vem pegar atleta profissional e o Tim Franklin aqui, não. Chega Né? lá com brisa. Né? Você pode escolher. Você pode escolher ou o Gava ou o Antônio. Tô brincando, não. Pode escolher quem você quiser e a gente fazer esse desafio. Bora, eu pego. Quer já falar qual que é o parceiro ou vai Mas pensar? o Leozinho. A Leozinho. gente é entrosado. Eu vi hoje. Não, mas o Pedro é parceiro, ele deu uma aliviada pra gente hoje. Não, vamos. Esse desafio tá pego. Vou mandar mensagem pro meu cavalinho Puskas. Ele leva. Nós vamos pegar. Fechou. Então tá. E quem perder, Paga a aposta. fechou. Qual que é a aposta? É um almocinho lá no Fábio de Mel pro Léo? Lá na Kenko. Boa. Fechou. Boa. Lá no restaurante do Inácio, né? Fechado. Fechou. Tá fechado. Tá pego a aposta. Esse Rogério é inteligente. É. Não, Inácio. Aí se ele perder, Inácio, meu parceiro, tá, não sei o que, né? Ele já Tamo tá. junto. Ele tem, esse é o trade esportivo dele. Ele já gerencia os riscos. Tô aprendendo com esses caras. Rapaz, o cara tá gerenciando o risco direitinho. velho. A banquinha dele tá organizadinha. Ele assim. Fala isso, vamos mandar mais um abraço pros caras? Vamos. Pode falar aí que tem que falar mesmo. Mandar um abraço pro Léo primeiro, né? Pro Giovanni da Cerveja Cabaré, por estar proporcionando pra gente. E esses caras todos jogam futebol, viu? O Japa, da Batata Huppers, o Gustavo do GR Grupo, que eles trabalham com construção civil e turismo. Tem empreendimento no Sul, tem empreendimento no Nordeste, em Caldas Novas. Então eles proporcionam felicidade. E tem nosso parceiro
Giovanni, da GT Autopeças, que apoia muito o esporte, já apoiou demais. O Rubim, que é um fenômeno de pessoa, meu parceiro do Mega Supermercados. O Marquinho da sala, tô de sala aqui, tô bonito hoje. Por isso que eu tô voando, tô de helicóptero. Enfim, mandar um abração para esses caras que, além de apaixonados pelo futebol, estão apoiando o nosso esporte, apoiando o nosso projeto aqui, né, João? Isso aí. E é isso. Por hoje é só? Eu acho que foi um papo excelente. Aprendi muito aqui sobre as apostas e vi muita similaridade até com o mercado de trade mesmo. É né? verdade, Gerenciamento de realmente banco. tem. E que no final das contas, a mesma coisa que faz você ganhar dinheiro lá e que faz você ganhar dinheiro no futebol e faz você ganhar dinheiro nas apostas esportivas é o controle emocional e o mindset. O cara tem que estar... A mente é muito importante, né? Verdade. Falar nisso, Rogério, até é uma sugestão, né? Poderia pensar em 2 desses empresários que são ligados com futebol e trazer aqui e falar sobre empreendedorismo, né? Exatamente. É uma boa. Muita gente aí, às vezes, quer saber o que um cara desse que fez sucesso... Pô, Contar a história. Marquinho, tem né? quantos funcionários o Marquinhos? Marquinhos da sala, a empresa dele é gigantesca. Nossa, uma das maiores empresas do estado. Pô, imagina o que um cara desse pode agregar pra galera que tá aí assistindo. Sim. Entendeu? Exatamente, algo boa para ideia. pensar aí. Vai ser uma aula excelente. Hoje já foi uma aula, né, Pedro, aí com você. Foi bom pra você, Pedro? Foi ótimo. Foi tão bom quanto na quadra? Vamos deixar o assunto da quadra pra depois. Foi melhor aqui, foi melhor Deixa aqui. pro dia do desafio, né, Pedro? Vamos lá tirar a areia da sunga, né? Vamos. Valeu demais. Obrigado, viu, João? Eu que agradeço. o Que convite. honra, cara. Que prazer estar ao seu lado aqui, dividir esse espaço aqui com você. Foi uma surpresa. No mesmo dia que eu bati nele, ele me ofereceu um presente. Pega as entrelinhas Quer aí. estar perto dele, Eu acho que não quer foi estar surpresa, aprendendo não. com ele. O dia que ele me ofereceu essa parceria aqui, eu falei pro meu irmão, pro Rafa, ó, cola no João que ele é fenômeno, cara. Obrigado. E obrigado, viu? Que isso. Eu que agradeço. Valeu demais. E Pedrão, muito obrigado, parceiro. Desde do dia que você chegou em Goiânia, chegou com coisa boa, chegou com uma áurea bacana. Todo mundo que te conheceu aí até hoje só fala bem de você e agregou demais ao futebol e ao nosso meio de amizade. Tem muita peça ruim aí perto da gente, mas não tem nada, tô brincando. A gente tem sorte nisso. Tem nada, tô brincando. Tá ligado? Ele tem essa. Cara, a gente tem sorte de ter pessoas boas perto da gente, né, João? O pessoal fala, pô, Rogerinho, professor dos caras, é o melhor professor. Eu sou melhor nada, eu faço a mesma coisa que os caras fazem, mas eu tenho a sorte de ter pessoas boas do meu lado, como vocês dois aqui hoje comigo. Foi um prazer aprender aqui com vocês. Obrigado, viu, gente? Valeu, Rogério. Valeu, João. Obrigado aí pela oportunidade. Falar um pouco sobre o mundo das apostas, falar um pouco sobre a minha vida pessoal. Falei até sobre coisas que eu nunca falei de forma mais pública e tal. Realmente fiquei muito tranquilo aqui, muito de boa. Mas valeu, Rogério. Obrigadão. Obrigado pela oportunidade aqui. Obrigado por abrir as portas de Goiânia para mim, Que bom, do cara. Goiás. De conhecer pessoas maravilhosas que eu conheci através de você. O próprio Léo mesmo. Rapaz, quem conhece aquele cara sabe que ele não é fenômeno cantando, não. Ele é fenômeno como pessoa. Ele é excepcional. Né? Nem no mundo da música eu trabalho mais. Nem quero trabalhar. Mas, obrigado de verdade. Eu hoje, assim, sinto uma felicidade de morar em Goiânia. Quando algumas pessoas me perguntam assim, Pedro, você pensa em voltar para o Nordeste? Pensa em morar em outro lugar? Eu hoje vivo muito em São Paulo. Quase que toda semana eu tô lá, questões de trabalho. Mas não consigo me ver morando em outro lugar que não seja Goiânia. Goiânia me abraçou de uma forma... Parece do mesmo jeito que eu fui picado pelo futebol, eu fui picado por Goiânia. E foi justamente através do Rogério conhecendo pessoas, fazendo amizades. E Goiânia é uma cidade maravilhosa. E agradecer a você aí, meu parceiro. Obrigado mesmo. Show de bola, obrigado. E obrigado a todo mundo que está nos assistindo, que tirou um tempinho aí para poder estar nos assistindo, estar prestigiando. E tenho certeza que tudo isso que Rogério está fazendo é pensando no esporte, pensando em agregar na vida das pessoas com conhecimentos diferentes, além do esporte também. É isso aí. Então, pessoal, se inscreve lá no canal, deixa seu like, toca o sininho,
despacha. Manda pra frente isso aí, ó. Se você gostou, compartilha com geral. Vamos ajudar esse esporte tão gostoso aí que é o futebol. Ele tá sendo disseminado pra essa galera aí, Brasil afora. É isso aí. Eu agradeço também e quero te parabenizar, viu? Esse projeto seu, eu acho que vem numa hora muito boa da ascensão do futevôlei e usar as pessoas boas que estão ao seu lado, você vai conseguir levar esse propósito adiante. E acho que a nossa meta, o propósito, ele tem essa parada mais bonita e tudo, mas eu acho que uma meta legal e tangível é ver o futevôlei nas Olimpíadas, né? Isso aí seria uma coisa muito legal que a gente pode assistir. Não sei quanto tempo isso demoraria, mas parabéns. Você fez um bom começo nisso. Valeu. Então vamos pro jogo? Bora, vamos pro jogo. Tá de sunga aí? Partiu? Areia? Eu tô. Fui. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado.